Vamos lá, já que acordamos agora, esse horário de madrugada aqui no domingo, vamos abrir nossas Bíblias já no livro de 1 Pedro. Deixa aberto aí, 1 Pedro, capítulo 1, continuando nossa série de mensagens sobre os peregrinos sufocados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler esse texto aqui na NVI, por gentileza. Nós vamos conversando sobre esse texto, tá? 1 Pedro 1,10 diz assim: Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora são anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos orar mais uma. Engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos, pelas tuas instruções. Que de fato o teu Espírito continue a falar conosco, Pai. Te louvamos pela oportunidade mais uma vez de te ouvir. Não seja eu, mas tão somente o Senhor, Pai, a nos ensinar, a ensinar a todos nós, a conduzirmos segundo a sua vontade. Muito obrigado por esse tempo aqui. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu estou com o microfone ao contrário aqui, eu tô? Tá normal? Então tá bom. Então tá. Vamos voltando um pouquinho na nossa série de mensagens, estávamos falando sobre peregrinos sufocados, falamos sobre quem é o peregrino. Na mensagem passada, falamos um pouco sobre os que temos a respeito da segurança. De que nós, por muitas vezes, buscamos segurança nas coisas deste mundo, mas que a verdadeira segurança que nós temos é na palavra de Deus. Inclusive no versículo 9, o versículo anterior a esse, nós vamos ver aqui que ele está falando sobre essa segurança. Qual que é o alvo? O que nós vamos alcançar no final? A nossa salvação. Essa é a nossa segurança. Então é a respeito dessa segurança, tá? Da salvação, que nós vamos falar hoje. Mas não especificamente sobre o sufoco da segurança em si, mas um outro sufoco que eu creio que é um dos que eu mais tenho dificuldade de lidar, que é o sufoco da mente. Sufoco da mente. Pensa comigo. Imagina um médico, um oncologista, alguém que cuida, né, de tratamento do câncer, especialista, o melhor do país. 30 anos de experiência, já viu muitas coisas, estatísticas, aprendizado, sabe muito sobre o assunto, já leu bastante sobre aquilo, imagens de ressonância, muitas coisas. Você não consegue nem argumentar com ele, porque ele sabe especificamente aquele assunto, ele consegue lidar com toda aquela situação ali. Mesmo que você tente argumentar, ele sabe, inclusive ele sabe tudo aquilo que faz mal. Ele tem todos os argumentos possíveis a respeito de como o cigarro, por exemplo, é prejudicial para a saúde. Porém, assim que ele acaba ali o seu trabalho,
cansado, exausto. Ele sai pelas portas do fundo, vai lá, acende um cigarro e dá uma tragada bem funda. Aí eu pergunto para você, por que será que um gênio da medicina faria isso? Mesmo sabendo de toda a dificuldade, de todo o problema, ainda assim ele faz isso. Porque a nossa mente ela tem uma capacidade impressionante de isolar a lógica quando nós falamos de prazeres do corpo. Então, naquele momento, ele pode trazer algum tipo de argumento de que é só aquilo que vai trazer para ele calma e paz e segurança, ou que aquilo não é tão mal assim. E percebe que no meio desses argumentos, aparentemente, aquilo que é ruim se torna bom. Por quê? Aquilo vai trazer para mim algum tipo de satisfação, algum tipo de prazer, algum tipo de alívio. E sabe o que é interessante? É exatamente isso que por muitas vezes nós fazemos em relação a Deus, a sua palavra, ao evangelho. Por quê? Porque nós temos a convicção, a certeza, nós sabemos sobre a história, sobre aquilo que o Senhor explicou, sobre o plano que ele tem para a nossa vida, para a nossa realidade, e ainda assim, por muitas vezes, nós vivemos como se não soubéssemos. Deus deixou muito claro para nós qual é o seu plano. Ele mostrou para nós aquilo que ele deseja para a nossa vida. Ele mostrou na sua palavra o que é o verdadeiro evangelho. E o que acontece com isso? Por muitas vezes, nós vivemos como se não soubéssemos isso. Olha comigo o versículo 10. Versículo 10 e versículo 11. Lembra? Falando sobre essa salvação, a fé que nós temos na salvação em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, Pedro falando, para aqueles peregrinos e para nós. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam a esse sofrimento. Então agora eu quero que você imagina Isaías, imagina Jeremias, imagina Zacarias, todos homens voltados para a palavra de Deus, buscando a verdade, tentando entender quando aconteceriam aquelas coisas, debruçados, jejuando, buscando naquilo que eles tinham em mãos para entender a resposta do evangelho. E essa resposta não era para aquele tempo específico. O que eles buscavam exatamente? Dois focos principais do evangelho aqui: os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiria depois. Então pensa na cruz, no sofrimento, na entrega, e pensa depois na salvação, na redenção e na coroa. Era isso que eles estavam buscando naquele momento ali. Só que a pergunta deles era: quando vai ser isso? Quando vai acontecer essas coisas? E aí olha o versículo 12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, peregrinos. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o evangelho, Espírito Santo, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Você consegue imaginar, consegue entender o privilégio que nós temos? Porque nós, diferente desses homens, nós temos as profecias e nós temos a maioria do cumprimento dessas profecias. Você consegue, de maneira lógica, racional, entender tudo aquilo que foi escrito, que foi descrito, e depois perceber todas essas coisas acontecendo muito tempo depois. Todas essas coisas foram feitas. Por quê? Porque essas profecias elas foram realizadas para servir um tempo futuro, que é o nosso, ou seja, a igreja. Nós estamos aqui e pensando, Isaías escreveu sobre o servo sofredor para nós, para a igreja. Quando Zacarias faz as suas profecias, ele escreveu para nós. Quando Davi, no Salmo 22, fala sobre a profecia sobre Cristo, para nós.
Então, todos esses elementos levam para nós uma certeza, uma verdade, uma clareza de que o evangelho é real. Eu fiz uma pesquisa, talvez não deveria ter feito, mas eu fiz uma pesquisa. Vamos ver o que nós temos aqui de identidade, de revelação, de profecia em outras religiões, em outras ideologias, em outras filosofias. E, sinceramente, inclusive algumas delas, a ciência, todas elas, na verdade, né? Inclusive o cristianismo, a ciência quer provar o contrário. Mas a maioria delas são tão abertas, sabe? Qualquer coisa pode cumprir aquela profecia, mas você olha para a palavra de Deus e você tem a clareza, a lógica, o raciocínio de que algumas coisas são praticamente impossíveis de não ser uma profecia. Tanto que, como que a ciência vai tentar sair da realidade sobrenatural? A ideia é, nós não conseguimos entender que essa profecia foi feita, foi clara, então, provavelmente, aquele que escreveu, ele escreveu depois de ter acontecido, alguma coisa nesse sentido. Eles não assumem, mas também não conseguem explicar exatamente o que aconteceu ali. Nós temos clareza sobre essas profecias. Inclusive, a parte mais bonita, no finalzinho do versículo 12, diz assim, ó: coisas que até os anjos anseiam observar. Tá bom. Coisas que até os anjos anseiam observar. Essa palavra aqui no original, observar, significa inclinar-se, olhar por cima. Então eu quero que você imagine essa cena, tá? Todas essas profecias, todos sabendo já o que ia acontecer, os anjos que têm esse acesso à glória do Senhor, inclinados, querendo ver essa entrega do Senhor, essa entrega de Cristo, entrega total a miseráveis pecadores, e ele se entrega totalmente e os anjos ficam perplexos. Como assim? Uma glória tão grande, um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, se entrega por estes dessa forma? Que amor é esse? Há uma perplexidade aí. Você consegue entender tudo isso? Consegue perceber claramente, inclusive com provas de que as profecias se cumpriram? Você consegue perceber Cristo cumprindo profecias que não tinha como ele manipular, como nascer em um lugar específico? Consegue. Eu também consigo compreender essas coisas de maneira muito clara. Mas a minha pergunta é: por que, mesmo sabendo claramente de todas essas coisas, ainda assim, por muitas vezes, nós vivemos como se nós não soubéssemos? Por que há esse tipo de pensamento? Pedro também sabia disso. Eu quero que você vá comigo no versículo 13, que é onde eu queria dar um foco maior. Versículo 13, ele fala assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Percebe que o versículo começa com portanto, ou seja, diante de toda essa realidade, diante de toda essa verdade, diante de tudo aquilo que você já aprendeu e que você sabe racionalmente, esteja com a mente preparada. Se você buscar no original, inclusive eu acho que muitas das Bíblias que estão aqui, está muito mais próximo disso, a ideia é cingir os lombos da vossa mente. O que é cingir os lombos? Né? Um termo que é muito utilizado na Bíblia. Naquela época, os homens usavam umas roupas compridas, né? Então, a diferença da roupa do homem e da mulher era essa: dos homens eram até os pés, das mulheres eram até os joelhos. Só que, quando esse homem precisava ter uma ação rápida, ou fugir, ou lutar, ele pegava esse tecido, fazia puxava todo o tecido aqui para frente, jogava ele para trás aqui por trás das pernas, abria duas pontas, consegue imaginar o que eu estou falando? Abria duas pontas aqui e amarrava na frente. Então virava praticamente aí um shorts. Por que ele fazia isso?
para que esse tecido não atrapalhasse quando ele corresse ou quando ele lutasse, para ele estar pronto. E aí o Pedro usa essa ideia, só que olha que engraçado, ele fala cingir os lombos da onde? Da mente. Ou seja, amarra a mente, esteja preparado, prepare a sua mente. Foco, peregrino, foco. O que ele quer dizer com isso? Sua mente, assim como aquele tecido, seus pensamentos podem te atrapalhar. No momento de luta, no momento de fuga, eles podem te atrapalhar. Eu não sei se você já percebeu isso, e lendo esse texto aqui várias vezes, comecei a perceber cada vez mais. Já percebeu que a sua mente odeia estar errada? Odeia estar errado. Tanto que, quando alguém tenta te corrigir, você fica com raiva. Por que você fica com raiva? Porque todo tempo, mesmo quando está errado, a sua mente tenta ficar se justificando. Você fica o tempo todo tentando ali mudar as coisas, a realidade. Então, quando alguém te corrige, alguém fala alguma coisa para você, naturalmente a sua mente vê, eu? Como assim você vai me corrigir? Não tem como corrigir a mim, porque a minha mente está sempre correta. Pensa na sua mente não como aquele juiz imparcial que busca a justiça, mas pensa na sua mente como aquele advogado criminalista brilhante, o mais caro, só que antiético. Então vai lá, um assassino vai lá e contrata esse advogado. Todo mundo sabe que aconteceu o crime, que ele matou. As provas estão ali. Mas esse advogado, ele vai manipular a lei. Ele vai usar os seus argumentos. Ele vai falar de uma maneira muito eloquente. Ele vai usar todas as ferramentas que ele tem para que todos ao redor invertam a lógica e olhem para aquele assassino, na verdade, não mais como um culpado, mas como uma vítima social. Esse assassino é a sua carne. E esse advogado é a sua mente. Então, tem sempre essa troca aí. O Pedro, ele sabia que a nossa mente era perigosa. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, muitas vezes nós não aceitamos de pronto. Nossa mente não se rende facilmente. Ela vai criar teses, ela vai se justificar, ela vai encontrar raciocínios lógicos, ela usa a própria razão como instrumento para tentar fugir dessas coisas. Nós não precisamos só acreditar. Nós precisamos nos render. Não precisa tirar a Bíblia da sua mão para você ir para um caminho errado, até porque a sua mente está aí. Só precisa tirar o seu foco. E para não ficar uma coisa muito vaga, né, muito filosófica, alguns exemplos práticos sobre isso. Porque eu quero que você entenda que nós não estamos falando aqui que a sua mente ela está ali naquela ideia de vou praticar a maldade. Hoje eu vou sair e vou fazer o mal a todas as pessoas. Não é essa a ideia. A ideia é você pensar que está fazendo o bem para justificar a maldade do seu coração. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre justificar um erro em relação a erro de outras pessoas, então o errado na história, você, eu só reagi. Poxa, se não fosse, olha só, se não fosse você, eu não teria feito nada de errado, tá vendo? Porque o culpado é você. Porque eu só reagi àquilo que você fez. Ou o funcionário que não acha que ele é muito bem pago. E aí ele pode enrolar um pouquinho, porque na mente dele é justo. De acordo com aquilo que eu recebo, eu posso entregar menos. Ou a pessoa que treina na academia e coloca coisas na rede social, inclusive coloca lá do Espírito Santo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Mas ela sabe, né? O cérebro está justificando isso, mas ela sabe que ela está fazendo aquilo para simplesmente mostrar
o seu físico, de como ela está melhor, como ela emagreceu, como ela está mais forte. Ou a mulher que, diante da carência da atenção do seu marido, publica fotos para receber elogios, para satisfazer o seu ego. Ou o marido que culpa a frieza da mulher por estar vendo pornografia, então a culpa é dela, né? Acho que você já viu isso na Bíblia alguma vez. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela que eu estou fazendo isso. Ou zelo moral de dizer o que o outro faz de errado. Talvez você já ouviu isso alguma vez. Ah, se fosse meu filho, jamais ia fazer desse jeito aí. Por quê? Porque eu sei. Eu faria tudo correto. Mas a outra pessoa não tem capacidade de fazer isso. Aquela pessoa que ajuda todo mundo sacrificialmente, mas a intenção não é de fato ajudar. A intenção é que as pessoas olhem para ela como alguém boa, agradável, que ela é uma pessoa muito solícita. O pai que trabalha muito e diz que é pela família, mas na verdade nem liga para a família, não sabe o que todo mundo está sentindo. Ele faz aquilo por ganância e na verdade fala, não, eu estou fazendo isso aqui para o futuro da minha família. Eu poderia falar outros, muitos exemplos aqui. Mas você percebe como a nossa carne, ela tem uma necessidade perversa de justificar a sua maldade? Não é apenas fazer a maldade, mas justificar essa maldade para que essa maldade pareça aceitável ou até mesmo boa. Continuando no versículo, ele diz, olha, preparem a sua mente, mantenham o foco. Por quê? Você tem que estar pronto para agir a qualquer momento. Você tem que se manter alerta. Ponha toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem mudar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Ou seja, a ideia não é só seguir um raciocínio lógico, mas é se entregar a Jesus, é confiar no sacrifício de Jesus, é confiar nessa graça que é entregue a nós. Recebemos um título aqui, ó, como filhos obedientes. O que isso significa? Que não é só racionalizar as coisas, mas obedecer. Mesmo que por muitas vezes o nosso raciocínio parece, mas isso aqui está estranho, isso aqui não. Obedeça. Obedeça ao Senhor. Por quê? Se você não obedecer, você vai se deixar ser moldado pela cultura vigente, pela televisão, pelas redes sociais, por aquilo que todo mundo está fazendo. Porque todas essas coisas, você vai perceber que tem uma lógica. Todos têm uma lógica nesse sentido aí. Mas por muitas vezes, a lógica do evangelho é outra. O Machado de Assis fala no livro Quincas Borba, aqueles livros que na escola é horrível de ler, mas que depois que você lê, você fala, nossa, até que é muito bom isso aqui, né? Esse Quincas Borba é um filósofo que ele traz uma ideia, a lógica das batatas, né? Talvez alguns de vocês conhecem essa ideia. De que ele fala assim, olha, temos duas tribos, tribo aqui e a tribo ali. No meio nós temos uma plantação de batatas, só que acontece o seguinte, se essas tribos dividirem as batatas, não vai ter nutrientes para todo mundo vai morrer. E aí acabou aí a humanidade, eles não vão conseguir nem atravessar a montanha. Então, o que seria melhor a se fazer? A ideia desse filósofo, tá? Uma tribo declara guerra contra outra tribo, aniquila aquelas pessoas, mata todo mundo, e aí vamos ter batatas para os vencedores, e assim vamos perpetuar aí a humanidade. E aí tem a frase mais famosa do livro, né? Ao vencedor, as batatas. Qual que é a ideia? De que declarar guerra, aniquilar pessoas, pode ser uma coisa positiva. Percebe? O que eu quero dizer com isso? Que a ideia desse mundo tem a sua lógica, tem o seu raciocínio. Não é algo que é do nada. Tem um raciocínio. Mas a lógica do evangelho é outra. A lógica do evangelho é o partir do pão, é a comunhão,
é a contribuição, é passar o perrengue juntos, mas encontrar outras soluções. Se a solução que nós encontramos está fora do evangelho do Senhor, então não é uma solução. É mais um problema que nós estamos gerando para a nossa mente. Por quê? Porque nós temos um foco. Qual deve ser o foco principal do cristão? Versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o nosso alvo. Ser santos, separados, ligados, voltados somente para o nosso Redentor. Nossa vida é dedicada a Ele, filhos obedientes a Ele. Essa comparação de ser santo, porque eu sou santo, aparece muitas vezes na Bíblia. Olha em Levítico. Eu vou ler aqui os textos de Levítico que aparece essa ideia, tá? Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45. Diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou o santo. Levítico 19, 2 diz assim: Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Próximo capítulo 20, versículo 26 diz: Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu os separei dentre os povos para serem meus. Agora, seguindo a mesma lógica, livro de Mateus, capítulo 5, Jesus falando no versículo 48. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Que eu quero que você entenda que desde o início da Bíblia até o final, Deus não rebaixa o seu padrão. O seu padrão sempre é o mesmo, a santidade. E olha só a comparação dessa santidade. Nós não estamos falando aqui para você se comparar pastor Paulo ao presbítero, a irmã da oração, aquela. Também não está falando para você, olha, seja um pouco melhor do que o seu vizinho. Não é essa a ideia. Seja santo como quem? Como ele é santo. Separado, totalmente outro, diferente. Se ele diminuísse a sua exigência, ele deixaria de ser Deus, porque a exigência é ser totalmente santo. O versículo 15 do 1 Pedro, acho que você viu no finalzinho ali, é em toda a sua conduta. Ou seja, externo e interno. Se eu sou santo apenas externamente, fariseu. Se eu sou santo apenas internamente, gnóstico. Nós temos que ser completamente em toda a conduta. John Owen, um dos peregrinos talvez mais famosos, ele disse: olha, só tem uma maneira de você vencer. Ou mata o pecado, ou o pecado mata você. A escolha é sua. E talvez na nossa mente venha aquela ideia de: isso não é possível. Ser santo como o Senhor, nossa busca não é essa. E sim, é verdade. É totalmente impossível. Na nossa prática. Naquilo que nós conseguimos fazer, é totalmente impossível. Mas como é que a igreja consegue fazer isso? É que nós temos dois fatores quando nós falamos da santidade. O primeiro deles é a santidade que o Senhor nos ofereceu.
no sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele toma o nosso lugar, tem uma dupla, vamos dizer assim, troca, né? Ele pega toda a nossa sujeira, todo o nosso lamaçal, sujeira do pecado, e ele toma a culpa sobre ele. E o que ele entrega para nós? Ele entrega a sua pureza, para que nós agora possamos viver em santidade. Nós somos declarados santos. Há um, vamos dizer assim, um documento ali. Agora você é santo. Mas para por aí? Não. Porque tem a santidade transmitida. E qual que é essa ideia? Agora que nós temos aqui, ó, o Espírito Santo vivendo em nós, esse Espírito, ele vai totalmente contra aquilo que é da carne. Então agora a sua busca é o aperfeiçoamento, até chegar diante do Senhor. Todos os dias a nossa busca é a santidade, a direção de Deus. Então o que Pedro está pedindo para nós aqui? Não é automaticamente sou santo. A ideia é que a cada dia você não seja enganado por essa cultura, que você não seja enganado pelas coisas externas e que você não seja enganado pela sua mente, mas busque sempre a santidade. Como que eu faço isso? Nós temos um grande exemplo. Quem que é esse exemplo? Aquele que veio a este mundo, viveu entre nós, ensinou, falou sobre a santidade. Só que ele não apenas falou, ele amou, ele se entregou, ele ajudou, ele estendeu a mão. Percebe que Jesus, de todos os exemplos que nós podemos usar, seria aquele que mais poderia usar justificativas para fazer o errado. As pessoas estão fazendo isso comigo, então eu vou liberar minha ira aqui. Ah, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, então a minha fraqueza eu posso cometer um pecado aqui. Ele seria o que mais poderia justificar erros, mas ele não fez. E ele se torna a nossa bandeira, o nosso exemplo. Nós devemos seguir para conseguir essa santidade. O que eu vou pedir para você é aquilo que eu peço para mim também, né? Pare de argumentar contra o céu. Pare de argumentar contra a palavra de Deus. Pare de argumentar contra aquilo que o Senhor nos diz que é para fazer. Nós somos peregrinos. Temos que manter a nossa mente em foco e entender que por muitas e muitas vezes essa mente quer nos levar para um caminho que vai nos distanciar do Senhor. Mas quanto mais nós buscamos na palavra e principalmente quanto mais nós estamos ligados ao nosso Senhor, nós vamos encontrar o verdadeiro caminho da santidade e o verdadeiro caminho da salvação. Amém? Vamos orar? Nós tão somente agradecemos ao Senhor. Por muitas vezes nós erramos, falhamos, caímos, somos traídos pelos nossos desejos, pela nossa carnalidade, somos traídos pela nossa mente, mas ainda assim, Pai, o Senhor é dono de tudo. Que seja, Pai, de fato, o Senhor a reinar sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. Que estejamos alertas para que não caiamos nesse conto, Pai, de justificar os nossos erros, de tentar várias e várias vezes sair como vítimas, sair como pessoas que sofrem e por isso podem cair em tentação, cair em pecado. Mas que a nossa busca verdadeira seja pela santidade, tão somente para honrar e agradar o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso exemplo, honrou tudo aquilo que o Senhor disse e que nós tenhamos essa busca eternamente até encontrarmos contigo. Obrigado pela oportunidade, Pai, de ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos dê força, capacidade e direcionamento. É o que nós precisamos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.